Boa tarde, sétimo ano, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muitíssimo bem. Lembrando a vocês que na atividade passada, certo? Na semana passada, aliás, desculpa, na atividade anterior da gente, a gente fez a atividade do livro, da página 80 até a página 82, certo, pessoal? A gente parou um pouquinho antes da sessão, da sessão de produção do texto, tá? A gente fez a sessão aplicando conhecimentos e aí a gente fez os exercícios até a página 82. Aí vocês vão dizer, professor, a gente vai pular a produção textual? Não. Vocês irão fazer a produção textual e agora que as aulinhas da gente estão voltando, eu vou fazer questão de ler os seus devidos textos na sala de aula, tá certo, pessoal? Então, dessa vez, a gente vai fazer essa produção textual. Hoje a gente vai trabalhar a produção textual, mas eu continuo fazendo aquele apelo para vocês entregarem as atividades. Eu venho recebendo muito pouco, é quase redundante, né? Mas pouquíssimas atividades de vocês, né? Creio eu que do sétimo ano eu tenha recebido duas atividades, três de português no máximo, né? Então muitos estão em débito comigo. Gostaria de ressaltar a vocês, não quero bancar o professor terrorista nem nada do tipo, mas eu gostaria de lembrar a vocês a importância da língua portuguesa tendo como componente curricular de vocês. Em outras palavras, tenham cuidado para não reprovar, tá? Então, para não reprovar, faça as atividades direitinho, lembrando que a nota de participação é muito importante, desde que a gente adotou esse modelo online, né? Esse modelo de EAD. E dado também que a gente vai voltar com as aulas presenciais, mas as notas de EAD ainda vão continuar, né? A gente vai ter o mesclado e eu creio eu que só a última unidade que vai ser avaliada totalmente presencialmente, digamos assim, tá? Bom, dito isso agora, eu vou fazer aquela pequena transição e eu espero vocês na página 82, certo? A gente vai falar um pouco sobre a produção textual e a gente vai fazer um pouquinho das atividades, tá certo? Espero vocês na próxima transição. Pronto, vocês já estão vendo aí o livrinho aberto, a gente tem aí a produção de texto. Vocês vão ver o seguinte, tem uma série de textos, certo? Uma série de textos que vocês vão ver que vão dar embasamento para vocês escreverem um de vocês. Como assim, professor? Geralmente, quando a gente faz um texto ou quer fazer um bom texto, qual é a prática? Você lê diversos assuntos sobre aquele tema que você gostaria de abordar para você enriquecer seu texto. Ninguém faz um bom texto do nada, tá? Geralmente se faz um bom pesquisa ou então você tem um bom conhecimento prévio sobre determinado assunto. E o que acontece? Digamos que eu peço a vocês para fazer sobre como foi por exemplo, a publicidade infantil, que foi o tema do Enem lá em 2015, tá? Sobre publicidade infantil. Se você não sabe o que é uma publicidade infantil, você provavelmente iria tirar uma nota ruim na produção textual. Tá? Por isso que na prova do Enem é importantíssimo que vocês tenham bastante gabarito, digamos assim, né? Que vocês saibam bastante de notícias, leiam bastante, tenham isso em mente, né? Gabaritado, como a gente costuma falar. Bom, mas geralmente nas escolas, se você não estiver fazendo o texto na sala de aula, o que mais se convém fazer é não copiar os textos, tá? É diferente. Não copiar textos de outros escritores, mas pegar jornais, pegar textos de revista, ler, adquirir informações e aí sim produzir o seu próprio texto baseando-se nessas informações, tá? E é assim que vocês vão ver. Na produção de texto vai ter o comentário para notícias, vocês vão ver que tem vários textinhos aí, se não me engano são quatro. Primeiro aí, Trump diz que ELA não será um campo de imigrantes. Você pode perguntar, professor, o jornal não está errado, né? ELA não será um campo de imigrantes? Nesse caso não, porque ELA é Estados Unidos, né? O nome do país já é no próprio plural. Por isso o verbo concorda com o substantivo, que por si só já é no plural, tá, pessoal? Concordância verbal. E aquilo que a gente já viu também em aulas passadas. Bom, vocês vão ler aí, certo? Vão ver que todas são relacionadas a refugiados, etc. Ver após ataques, venezuelanos continuam a cruzar a fronteira do Brasil. Na Venezuela está muito ruim, né? Vocês veem aí venezuelanos cruzando a fronteira para virem morar no Brasil, né? Mesmo sem nenhuma condições, chegando aqui de mãos abanando, eles preferem vir aqui, construírem, tentarem algum sonho, do que continuarem no país deles, dada a situação ruim que lá se encontra, tá, pessoal? Todos os quatro textos, certo, são referentes aos imigrantes e a situação deles em outros países. Aqui, ó, o número de imigrantes que chegam à Itália diminuiu 74% em 2018, diz Acnur, e Canadá oferece residência temporária a refugiados barrados por Trump.
Lembrando que também o Canadá sempre foi um país, se vocês forem pesquisar, o Canadá sempre foi um país que teve problemas em relação à população, tá? O Canadá é um país relativamente jovem e ele só tem aproximadamente, creio que a população esteja em torno de 35 milhões de habitantes, né? Mas é um país extremamente desenvolvido, é considerado um país de primeiro mundo, tá? O Brasil aí tem quase 6 vezes mais do que, não, um pouco mais, 7, quase 8 vezes mais pessoas do que o Canadá, né? E o Canadá também é extremamente grande em território. O Canadá, inclusive, é maior do que o Brasil em extensão territorial, tá? Apesar de boa parte ser coberta por gelo, o Canadá é um país bem frio. Mas eles sempre tiveram problemas com a população, né? Inclusive o brasileiro pode ir para lá sem precisar de visto, se vocês sabem, para trabalhar lá, tá? Eles podem ir lá, depois você consegue um emprego, você comprova a sua residência e você pode continuar trabalhando para lá, por lá, né? É um país relativamente tranquilo de você conseguir ir para lá, porque o próprio governo precisa de pessoas para movimentar a economia. Então eles facilitam essa entrada de imigrantes. Obviamente eles não querem receber alguém que seja preguiçoso, que não trabalhe, para ficar morando lá nas ruas, né? Você passa por um processo avaliativo, aí você comprova que conseguiu um emprego, que está morando, etc. E você continua vivendo lá como um cidadão comum, né? Nativo, digamos assim. Vocês vão ler esses 4 textos, não vou ler em vídeo porque senão vai comer muito tempo. Vocês vão ver aqui o planejamento, né? Planejamento são basicamente uma receitinha de bolo que o livro dispõe para vocês escreverem os textos de vocês. Então tem aí o primeiro, para cada notícia lida, você deve identificar o fato central analisando o lead, tá? Siga o roteiro. Qual foi o acontecimento, onde e quando ocorreu, por que aconteceu e como aconteceu, certo? Então, vocês vão ler com atenção cada notícia dessa, certo? E vão adquirir, vão assimilar essas notícias. Se quiserem, podem procurar mais e assimilar isso ao contexto, ao assunto de vocês, tá? Bom, de qualquer forma, para quem não sabe aí o que é lead, tá? Só para ficar mais sucinto para vocês, certo? Basicamente, lead é o que se dá sujeito a uma ação, tá? Nada mais é do que a demanda. Não tem, não se apeguem tanto à epistemologia da palavra não, que a gente chama, tá? Basicamente aí vocês vão ler o cerne de cada texto e vão descrevê-los de acordo com essas quatro perguntinhas aí que classificam os textos, tá? Bom, e aí no segundo, depois de ler e analisar os fatos e as decorrências das notícias apresentadas, você vai pensar no contexto de produção e recepção dos comentários que vai produzir sobre as notícias. Para tanto, reproduza o quadro a seguir e preencha-o. Para escrever os comentários, qual o público leitor do texto, que linguagem vou empregar, qual a estrutura do texto vai ter, qual estrutura o texto vai ter e onde o texto vai circular, certo? Aí vocês podem se disporem a fazer isso de uma maneira... Se vocês se dispuserem, na verdade, a fazer de uma maneira bem sucinta, com bastante empenho, a gente pode até aí, se for para publicar os textos, tá, onde o texto vai circular, a gente, se um texto bem trabalhado, ele pode publicar, o coordenador da gente pode publicar nos canais oficiais da escola, por exemplo, tá? Para as outras pessoas virem, né, o trabalho de vocês. Tenham sempre isso em mente, tá? Quando vocês fizerem um trabalho bem feito, vocês serão recompensados, tá bem? Eu vou só ler esses dois, que são os que mais precisam de atenção de vocês, mas todos os outros são importantes, certo? Para que o texto de vocês seja bem elaborado. Vocês vão ler direitinho e vão produzir o texto, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vêm me perguntar. Lembrando que vocês têm que ter em mente qual tipo textual que vocês vão produzir. Leia bem, viu? Eu vou voltar lá na produção textual. Vocês e seus colegas leram comentários em notícias sobre a agressão ao imigrante sírio. Agora é a sua vez de produzir comentário para as notícias que vão ler e conversar sobre ela. Essas notícias podem circular no blog da turma, no qual poderão ser inseridos comentários. Você também pode responder aos comentários dos colegas. Nada mais, vocês vão produzir um texto, tá? Que vai circular em formato de comentário. Vocês basicamente vão produzir uma notícia e essa notícia vai ser baseada assim, em alguns comentários que vocês vão procurar, tá bem? Então tenham isso em mente. Eu não quero que vocês produzam um texto corrido qualquer. A gente trabalhou muitas vezes diversos tipos textuais, que é isso que vocês deverão empregar, certo? Eu não quero um texto básico de vocês. Vocês deverão empregar uma notícia com comentários e etc, certo? E aí vocês mesmos podem comentar essas notícias e assim vocês vão produzindo
o seu tipo textual, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida na produção e etc, vocês venham falar comigo. Mas tenham cuidado com isso, tá? Porque eu lembro de ter pedido um poema e muitas pessoas, eu não lembro exatamente se foi no 7º ano ou no 8º, mas muitas pessoas me devolveram um texto corrido, simples, né? E não é assim, gente. Quando eu peço uma produção textual, eu não quero um texto qualquer de vocês. Vocês vão ter que prestar atenção em qual tipo textual vocês estão produzindo, certo? Bom, dito isso, a gente entra na segunda unidade, mesmo tomando um pouquinho de tempo, né? Eu sei que o vídeo já está com uns 10 minutos, mais ou menos. Certo? A gente vai fazer bem rapidinho essa introdução à segunda unidade. Creio eu que a gente só faça a primeira atividade mesmo e aí a gente dá aquela pausa, né? Vocês fazem no final de semana. Quando for semana que vem, eu peço... eu dou para estar semana que vem, digo isso. Certo? E a gente tem aí a terceira unidade, entretenimento é coisa séria, né? O título é Trocando Passos. E para começo de conversa, vocês vão ter aí. A prática de esportes está ligada à ideia de identidade nacional, percebida inicialmente pela camisa dos atletas, que representam as cores da bandeira de seus países. No Brasil, um tipo de esporte bastante praticado é o futebol, pois faz parte do cotidiano do brasileiro torcer por seu time. Nesse sentido, o esporte pode ser considerado uma das manifestações culturais de um povo, porque colabora para moldar sua cultura. Tá? Bem interessante isso aqui. Vocês vão fazer do 1 ao 11º, lembrando que a maioria, a exorbitante maioria, tá? Uns 80% aqui, são de respostas de cunho pessoal, tá bem? Então, é basicamente você ler, interpretar e responder de acordo com o seu cotidiano, tá bem? Vocês vão ler e escrever de acordo com a ideia que vocês têm sobre esporte, sobre a influência do esporte e entretenimento que tem no nosso país, na nossa vida e no nosso dia a dia, assim por dizer, tá, pessoal? Bom, dito isso, só para vocês terem curiosidade, o futebol nem sempre foi a nossa maior satisfação, não, tá? A gente também, aliás, a única, né? Eu acho que a maior sempre foi, mas não quer dizer que foi a única. Antigamente a gente também era muito fã de Fórmula 1, né? Aí é tido até como um herói nacional, de certa forma, Ayrton Senna. Foi um grande corredor que deu ao tetra brasileiro, né? Mas até pouco tempo não, acho que faz uns 10 anos mais ou menos, passava a Fórmula 1, né, aos domingos na Globo. Então a gente também o brasileiro tinha essa paixão que foi diminuindo conforme depois do acidente de Ayrton Senna, né, apareceram outros corredores, como o Felipe Massa, mas aí o brasileiro foi ficando um pouco mais desgostoso com a Fórmula 1, né? Foi um acidente que realmente mudou a história do esporte aqui no Brasil, tá, pessoal? Mas a gente tinha como as duas paixões brasileiras, né? Era a Fórmula 1 e o futebol. Inclusive, Ayrton Senna morreu no ano de 94, que foi justamente quando o Brasil conseguiu o tetra da gente. Ia ser o tetra Campeonato Brasileiro na Fórmula 1 e foi o tetra Campeonato Brasileiro na Copa, né? O Brasil foi tetracampeão da Copa do Mundo em 94, tá, pessoal? Só para título de curiosidade de vocês. Bom, a gente para aí antes da prática de leitura, fazer aquela última transição, tá vendo aí na telinha maior, certo? Então, só para recapitular, vocês vão ler aquelas 4 notícias, vão produzir esse texto em formato de notícia com os comentários sobre os imigrantes, tá? E aí vocês vão comentar em cima desses comentários. Professor, isso é muito redundante. Não. Vocês vão pegar essas notícias e essas notícias geralmente vão ter comentários, tá? Você está produzindo o seu texto. Um exemplo. Porque o imigrante é tratado assim e assim no Brasil. Por exemplo, veja o comentário de fulano de tal. Aí você pega lá o comentário de fulano de tal que é imigrante. Melhor ainda se você conhecer algum que pega alguma notícia. Porque no Brasil a gente é tratado de tal forma, pode ser boa ou ruim, vai depender do imigrante, cada história é história, né? E você vai pegar esses comentários e vai comentar em cima deles, tentando reforçar o seu ponto de vista, tá, pessoal? É para isso que servem os textos de notícia. Nem sempre as notícias são imparciais, tá? Existe um mito nas notícias, em qualquer jornal, tá? Que é o santo graal, né? É quase o impossível de se achar, de se encontrar, que a notícia seja imparcial. Muito dificilmente isso vai ser. O que você tem que ter em mente como leitor é que você vai encontrar diversos tipos de notícia com vieses diferentes. Vieses são fontes, tá? Com fontes diferentes, com ideias diferentes,
que tendem a fortalecer um ponto ou outro. E você, como leitor, tem que trabalhar a sua mentalidade para absorver de várias fontes e que você processe essa informação para que você crie o seu próprio ponto de vista. É muito triste ver alguém que hoje em dia só assimila porque um fulano de tal, um filósofo importante, disse que tal político é bom ou que tal situação é boa. Então, logo, eu também vou aceitar aquela formulação. Não, não é assim. O ideal é que você pegue ideias de A, ideias de B, ideias de C, ideias de D, certo? De fulano, ciclano, beltrano. Formulem o seu próprio pensamento, tá? Vocês como cidadãos e eu como professor, eu tenho esse dever de indagar vocês para que vocês formulem essa natureza questionadora, tá? Questionar faz bem. A partir do momento que você se questiona, você começa a formular pensamentos melhores elaborados, tá, pessoal? Isso transforma você em cidadãos, digamos, com pensamento autossuficiente. Vocês não vão vocês não serão massa de manobra, digamos assim. Não serão influenciados tão facilmente, pelo menos, tá? Um grande problema hoje, inclusive, dos cidadãos é a situação, inclusive, do Brasil que a gente vive, é dado porque a gente não foi ensinado antigamente a se questionar, né? Hoje não, hoje você é ensinado a se questionar, porque você tem filosofia nas escolas e etc. E é muito perigoso você simplesmente aceitar a ideia do outro, a opinião do outro, né? Não questionar. É muito importante vocês terem isso em mente na produção de vocês, né? Então façam o textinho de vocês, pensem bem, né? Façam o texto elaborando o seu ponto de vista, assimilem a diversas notícias e reproduzam um texto que nem a notícia, utilizando-se de comentários. Dito isso, também façam essas atividades aí do primeiro até o 11º, e vocês não terão grandes problemas, já que a grande maioria, a exorbitante maioria, é constituída por respostas pessoais. Vocês basicamente só responderão aí, né, sobre a influência do esporte no nosso cotidiano e nossa cultura, tá? A cultura do país, do dia a dia e etc. Bom, dito isso, a aula da gente fica por aqui hoje. Eu espero que todos entreguem as atividades atrasadas, tá? Lembrando mais uma vez que a gente vai estar retornando ao modelo presencial, né? Quaisquer dúvidas sobre quaisquer assuntos, eu estarei disponível no WhatsApp, então não me importa se vocês ligarem no período da aula, depois eu também, fora do período de aula. Dentro do período de aula eu sou obrigado a responder vocês, tá? Fora do período de aula, eu vou responder vocês, mas talvez não no horário que vocês queiram, né? Porque eu também tenho assuntos a tratar, né? Quando eu estou fora da sala de aula. Mas se vocês quiserem conversar comigo sobre quaisquer assunto, independente de ser relativo à aula ou não, eu também estarei disponível no meu WhatsApp, tá, pessoal? Dito isso, bons estudos para vocês e até a próxima aula.